Boa noite, gente, tudo bem? Então, dando continuidade aos nossos assuntos de citologia, nós vimos no vídeo anterior que citologia é o estudo da célula. E aí a gente conheceu um pouquinho sobre as células eucarióticas e as células procarióticas. Espero que vocês tenham entendido bem, principalmente as diferenças entre elas. Bom, hoje a gente vai dar continuidade estudando as suas estruturas. Quais estruturas são essas? Primeiro, a membrana plasmática, olhando a célula de fora para dentro. A primeira estrutura que dá para a gente observar no microscópio é a membrana plasmática. A membrana plasmática também é chamada de membrana biológica. É uma estrutura responsável por delimitar ou separar, o meio intracelular do meio extracelular. Sua espessura varia de célula para célula e os seus detalhes, como eu já havia dito, só dá para ser vistos e estudados via microscópio. Lá em 1972, um bioquímico e um citologista, ambos estadunidenses, começaram a estudar a membrana plasmática e propuseram um modelo estrutural para ela, conhecido como modelo fluido. De acordo com esse modelo, a membrana é formada por uma dupla camada fosfolipídica, ou seja, uma dupla camada de lipídios, que é o fosfolipídio. Entre essa dupla camada de fosfolipídios, eles perceberam que existiam proteínas que ficavam mergulhadas entre essa camada. Tanto o lipídio como as proteínas se deslocavam, ou seja, ocorria um movimento, porém eles não se desprendiam. E esse movimento fornecia uma fluidez à membrana, tornando-a também elástica e super resistente. Além das proteínas e dos lipídios, a membrana também apresenta em sua composição cadeias de carboidratos. Essas cadeias encontram-se ligadas às proteínas e os lipídios por meio da superfície externa da membrana, formando glicoproteínas e glicolipídios, respectivamente. Então, essa é a constituição desenvolvida aí da membrana plasmática ou membrana biológica. A membrana plasmática tem muitas funções. Anotem aí, eu vou citar algumas delas. Primeiro, como eu já havia dito, ela delimita a célula, separando o meio interno da célula do meio externo da célula, que é o que a gente chama de meio intracelular e meio extracelular. Protege a célula contra ações de diversos agentes, principalmente agentes infecciosos, ação de vírus, bactérias parasitas, protozoários e etc. Controla as substâncias que entram e que saem da célula. Imagine a membrana plasmática como um porteiro de um prédio. O que o porteiro faz? Dentre as muitas funções, escolhe e delimita quem entra no prédio e quem sai do prédio. É mais ou menos o que a membrana faz com as substâncias intercelulares e extracelulares. Detecta sinais do meio externo. Algumas proteínas são chamadas de sinalizadoras, então elas sinalizam à célula que alguma coisa está querendo entrar ou que alguma coisa está querendo sair. E no caso das células eucarióticas vegetais, coordena também a síntese e o agrupamento de microfibrilas da parede celular. Quem aí já estudou as células vegetais vai lembrar quem são essas microfibrilas. Se tratando de propriedades, a membrana plasmática possui permeabilidade seletiva. Nunca esqueçam isso. Uma das propriedades da membrana plasmática é ter essa permeabilidade seletiva, ou seja, permite ou impede a entrada ou a saída de determinadas substâncias na célula. Por causa disso, por causa dessa permeabilidade seletiva, a membrana é considerada semipermeável, ou seja, ela não impede totalmente que substâncias saiam, substâncias entrem, mas também não está lá aberta, esperando só que substâncias entrem ou que saem. Rola um controle. Então, por rolar esse controle, ela é chamada de semipermeável. Tais substâncias podem entrar ou sair da célula por dois modos, via transporte ativo e via transporte passivo. Ambos diferem quanto ao gasto energético, ao gasto de energia envolvido durante esse processo metabólico. Então, a gente já sabe que a membrana plasmática tem essa função de escolher quem entra e quem sai da célula. E como é claro que ocorre esse transporte, que ocorre essa movimentação por duas vias, a via do transporte passivo e a via do transporte ativo. Vamos começar a entender como é que ocorre o transporte passivo. O transporte passivo ocorre quando a passagem de uma substância através da membrana plasmática ocorre de uma região onde ela está mais concentrada para uma região onde ela está menos concentrada e ocorre sempre sem gasto de energia. Imagine que você está lá no rio, na sua boia de boa, você deita lá na boia, fica de boinha, tomando água de coco e vai
na correnteza do rio. Ou seja, você não precisa nadar, nem fazer esforço nenhum, nem gastar energia. Você tá lá de boia e a boia vai te levando, o rio, na verdade, vai te levando a favor da correnteza. Por isso que a gente fala que esse transporte passivo acontece a favor de um gradiente de concentração. Nesse tipo de transporte não há gasto de energia, já deixei bem claro, e são exemplos desse transporte 3 tipos. O transporte simples, o transporte de difusão simples, o transporte de difusão facilitada e a osmose. Vamos começar pela difusão simples. A difusão simples, por ser um tipo de transporte passivo, não ocorre gasto de energia. Isso eu acho que já ficou bem claro. E envolve a água e pequenas moléculas, como o gás oxigênio e o gás carbônico. Esse processo ocorre quando as moléculas de um soluto, que pode ser um líquido ou um gás, se movimentam de um lugar com maior concentração para um local de menor concentração, por meio, claro, dessa membrana semipermeável. Falamos que esse processo se dá a favor do gradiente de concentração. Não esqueçam, sempre que a gente fala de um transporte passivo, esse transporte passivo não ocorre gasto de energia e também acontece a favor de um gradiente de concentração. Então, a difusão simples ocorre quando o soluto, quando essas moléculas, elas se movimentam de um lugar de maior concentração para um lugar de menor concentração. A osmose é um pouco o contrário da difusão simples, é um outro tipo de transporte passivo, no qual as moléculas de água atravessam essa membrana semipermeável de um lugar de menor concentração para um lugar de maior concentração. Todo o processo ocorre sem gasto de energia e se dá totalmente pela diferença de concentração dos solutos. É espontâneo. Algumas moléculas somente entram e saem da célula com o auxílio de proteínas carregadoras. Essas proteínas carregadoras ficam lá, nadando, mergulhando entre a bicamada fosfolipídica da membrana. Não esqueçam isso também. Essas proteínas estão presentes na membrana semipermeável e aumentam a velocidade de movimentação de determinadas moléculas do interior e do exterior da célula. Esse transporte também ocorre sem gasto de energia e é chamado de difusão facilitada. Facilitada por causa disso, porque existem essas proteínas carregadoras que facilitam, que aumentam a velocidade do processo. No caso do transporte ativo, ele se difere quase que totalmente do transporte passivo. Não esqueçam, no transporte passivo não há gasto de energia, é sempre a favor do gradiente de concentração. Quando a gente fala de transporte ativo, a conversa muda um pouco. Ocorre quando a passagem de uma substância através da membrana ocorre de uma região onde ela está sempre menos concentrada para uma região onde ela está sempre mais concentrada. Só que esse tipo de transporte acontece contra o gradiente de concentração. É como se você estivesse lá no rio de boa na sua boia e aí você cai. E você precisa nadar contra a correnteza. Ou seja, você precisa gastar energia, nadando ali. Então é um transporte que ocorre contra o gradiente de concentração. E há gasto de energia, há gasto energético. Tendo também a necessidade da ação de algumas proteínas de transporte. Essas proteínas de transporte, assim como as proteínas carregadoras, funcionam dessa forma, facilitando o processo e agilizando e aumentando a velocidade de todo esse processo metabólico. O exemplo mais conhecido de transporte ativo, acho que é o mais famosinho de todos, é a bomba de sódio e potássio. Quem nunca ouviu falar da bomba de sódio e potássio? Porém, não existe só essa bomba não, tá? Existem outros tipos de bomba, por exemplo, a bomba de iodo, que também é importante para a célula. Só que a bomba de sódio e potássio tem uma importância, eu diria que é quase ímpar para a célula. A célula precisa, a gente precisa que ocorra essa bomba de sódio e potássio. Além da bomba de sódio e potássio, existem outros 2 processos que são facilitados por vesículas, é chamado de endocitose e exocitose. Mas vamos começar pela bomba de sódio e potássio, a queridinha. A bomba de sódio e potássio é um exemplo perfeito de transporte ativo. Ocorre porque a concentração de sódio é muito maior no meio extracelular, ou seja, existe muito sódio fora da célula, ao passo que existe muito potássio no meio intracelular. Nós temos muito potássio dentro das nossas células e muito sódio fora das nossas células. A manutenção dessas concentrações é realizada por proteínas transportadoras, como eu já havia dito. Essas proteínas transportadoras capturam os íons de sódio que ficam no citoplasma e bombeiam-os para fora da célula.
no meio extracelular, capturam os íons de potássio que tem fora da célula e bombeia para dentro da célula. Ou seja, a principal finalidade da bomba de sódio e potássio é permitir e deixar que a concentração de sódio seja sempre maior fora da célula e a concentração de potássio seja sempre maior dentro da célula. Por um motivo óbvio, e aí mais pra frente eu falo isso. Então, se não houvesse esse transporte ativo eficiente, a concentração desses íons iriam se igualar e a célula não precisa que esses íons se igualem, ou seja, não é interessante para a célula que tenha a mesma concentração de sódio dentro e a mesma concentração de sódio fora. Não é. Então, para que não se igualem, na verdade, sódio e potássio fora e dentro da célula, a bomba de sódio e potássio trabalha contra o gradiente de concentração, deixando que sempre exista maior concentração de sódio fora da célula e a concentração de potássio seja maior dentro da célula. Por N motivos, a gente precisa de muito potássio dentro da célula, principalmente para facilitar a respiração celular. Então, é aí um dos motivos da bomba de sódio e potássio ser a queridinha. Algumas partículas e determinadas macromoléculas, como proteínas e polissacarídeos, são moléculas grandes, não conseguem atravessar a membrana plasmática por meio desses poros. Então, o seu transporte ele tem que ser facilitado por uma estrutura, e essa estrutura são as vesículas. Existem dois tipos desse transporte. A endocitose ocorre quando a movimentação de substâncias do meio externo para o meio interno da célula, ou seja, quando essas vesículas estão no meio externo e precisam ser levadas para o meio interno da célula, e aí chama endocitose, de dentro, de entrar na célula. E quando essas vesículas se formam dentro da célula, no interior da célula, se fundem com a membrana e acabam aí liberando algumas substâncias, e aí a gente chama de exocitose, de dentro da célula para fora, do meio intracelular para o meio extracelular. Esses foram alguns tipos de transporte ativo e transporte passivo que ocorre essa movimentação de substâncias dentro e fora da membrana plasmática. Antes de eu terminar o vídeo, vou sinalizar algumas informações que são muito importantes. Primeiro, a membrana plasmática é uma estrutura que alinha, que faz essa comunicação do meio extracelular com o meio intracelular. E ela é totalmente permeável, ela é semi-permeável e ela tem essa permeabilidade seletiva, ela escolhe. Como é que ocorre esse transporte? Claro, transporte passivo e transporte ativo. Eu espero que vocês tenham entendido e aí, qualquer dúvida, coloca nos comentários, fala comigo e no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o citoplasma. Então, aguardem aí. Beijo!